Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu sei que já tá tarde, que já tá todo mundo com sono, que já tá todo mundo querendo ir embora, ninguém aguenta mais esses adolescentes falando aqui na frente. Mas eu vou pedir para vocês desligar o celular, que eu sei que tem gente mexendo no celular. Eu vou pedir para vocês tirarem o foninho, se tiver alguém com fone. E é isso. Enfim, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e que não é muito boa. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dor, mas, tipo assim, muita dor na garganta. A minha garganta sempre esteve inflamada. Eu nunca entendi direito por quê. Aí, uma vez eu fui no médico, né? E aí, a médica me recomendou esse remédio aqui, se chama nimesulida. Muito bom, gente. Eu sempre tomo quando bate aquela... Sabe quando começa a arranhar a garganta? Aí eu comecei a tomar. Só que aí, tipo, era um remédio bom, que fazia efeito, eu gostei do remédio. Então, eu sempre comecei a tomar ele. Eu acordava meio malzinha, tomava o remédio. Ou então, o tempo mudava, eu achava que eu ia acordar mal e eu tomava o remédio. Pois é, teve um dia que eu fiquei com uma infecção na minha garganta, uma coisa mais grave, uma coisa mais chata. E aí eu fui para o médico, porque teve vômito, enfim, sabe como é que funciona, né? E aí a médica, ela me recomendou esse outro remédio aqui chamado amoxicilina. Ele é um antibiótico. Aí eu comecei a tomar o remédio do jeito que a médica prescreveu. Só que eu reparei que não estava fazendo efeito. Eu ainda continuava com os mesmos sintomas, com o mesmo problema. Então eu voltei lá na médica e eu falei para ela o que estava acontecendo. Aí ela me prescreveu esse outro remédio aqui, que se chama amoxicilina, é o mesmo remédio. Só que a diferença é que esse remédio ele tem um adicional chamado clavulanato. Esse clavulanato, ele basicamente vai inibir uma enzima chamada beta-lactase, que ela é liberada por bactérias que são resistentes à penicilina. Eu não sei se vocês conseguiram entender a gravidade da situação, mas basicamente eu me medicava tanto com o remédio que quando eu realmente precisei tomar um remédio mais importante para a minha saúde, ele não fazia efeito, porque dentro do meu organismo tinham bactérias que eram resistentes ao medicamento que eu precisava tomar. Eu queria perguntar para vocês aqui, podem erguer a mão se em algum momento vocês já tomaram algum remédio, só porque tinha em casa, estava com uma dorzinha, tinha remédio sobrando, então vamos tomar. Alguém aqui? Pois é, gente, pois é. Eu sinto informar para vocês, mas são atitudes como essas que fazem com que a cada dia que passe existam mais bactérias resistentes aos medicamentos que nós precisamos para a nossa saúde. Enfim, meu nome é Evelyn Gouveia Matias e hoje eu vou falar sobre como o vírus mais letal do mundo pode estar do nosso lado para combater essas bactérias. Vamos lá. Primeiro, é importante eu contextualizar vocês. Eu troco de slide agora ou não? Não. Mas vamos deixar aqui. Enfim, primeiro é importante eu contextualizar vocês sobre a descoberta da penicilina, né, que é o que a gente usa muito para fazer os antibióticos. As bactérias sempre foram grandes vilões assim na nossa vida, principalmente antes do século XIX, que a gente não tinha conhecimento sobre a penicilina. E aí, um certo dia, o microbiologista Alexander Fleming, em 1928, ele estava fazendo um estudo com amostras de bactérias e, sem querer, um fungo caiu em uma... Tá certo. Em uma placa das bactérias que ele estava estudando, e ele percebeu que em volta desse fungo, de onde o fungo tinha caído, as bactérias não estavam mais nascendo, elas tinham morrido. Então, ele foi lá e descobriu que esse fungo chamado Penicillium notato, ele liberava uma substância que ele nomeou de penicilina e foi usada para fazer inúmeros medicamentos que nós conhecemos hoje em dia. Porém, com o passar dos anos, a gente foi perdendo o respeito que a gente tinha por esses fármacos. E a gente começou a usar eles em
em situações que não deveriam ter sido usadas. Então, cada vez mais, os médicos passaram a prescrever antibióticos para situações que não necessariamente eram bacterianas. Por exemplo, uma gripe viral, a pessoa estava tomando um antibiótico. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o médico receitou, ou mesmo a ausência de uma fiscalização firme em relação ao que é vendido e o que não é. E aí isso fazia com que as pessoas, assim como eu, pudessem comprar livremente esses medicamentos e se automedicarem. Uma coisa bem interessante também, enquanto eu pesquisava para fazer essa TED, que eu não sabia, é que antibióticos também são usados para o crescimento de animais de abate. Então, é uma outra questão aí, que a carne que a gente come pode ter antibióticos. Eu acho que eu troco meu slide agora. Enfim, aqui eu trago uma matéria que fala sobre o uso massivo, mas eu vou pular essa parte. Enfim, a OMS, ela alerta que em 2050 as superbactérias, que é o jeito menos formal que nós chamamos as bactérias multiresistentes, que são essas bactérias que elas têm uma resistência aos medicamentos que nós conhecemos, ela alerta que em 2050 essas superbactérias vão estar matando mais do que o câncer. E tipo assim, 2050 está batendo na porta, daqui 25 anos, então a gente tem que ficar muito ligado com isso. Eu vou então trazer para vocês os bacteriófagos, que são literalmente o vírus mais letal do mundo, e como eles podem ajudar a gente nesse combate contra as superbactérias. Os bacteriófagos, eles existem em todo e qualquer lugar que haja vida. Então, tem bacteriófago agora nos meus olhos, no intestino de vocês, aqui nessa sala está cheio. Só que vocês não precisam ficar preocupados, porque eles possuem receptores para conseguir acessar apenas as células que são bacterianas. E as nossas células, obviamente, não são bacterianas, então eles não conseguem entrar nas nossas células. O que mais? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como é a estrutura do corpinho deles, para vocês terem uma ideia. Então, aqui tá o corpinho deles. Ali a gente vai ter o capsídeo, que é como se fosse a cabeça deles. Então, o capsídeo, basicamente, onde fica armazenado o material genético deles. Enfim, aí a gente vai ter a bainha, que ela vai servir como se fosse uma seringa. Então, quando ele encontrar uma célula bacteriana e ele precisar injetar o material genético que está ali no capsídeo, ele vai passar pela bainha e vai ser injetado como se fosse uma seringuinha. Aí ele também vai ter as fibras caudais, que é a fibra da cauda, e basicamente elas vão ter a função de reconhecer a célula bacteriana e conectar com ela. Vai conectar como se fosse uma chavinha e uma porta. Se for realmente a célula bacteriana que ele consegue entrar, vai conectar. Se não for, não vai. E aí ele vai se fixar e vai acontecer o processo de entrada na célula bacteriana. Aí, como que ele faz para se reproduzir? Existem dois tipos de ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, mas eu vou falar só o ciclo lítico, que é o fundamental aqui. Basicamente, o bacteriófago aqui, como eu mostrei para vocês, ele vai se injetar dentro da célula, e aí ele vai utilizar do metabolismo da célula para poder se replicar. Então, ele vai começar a replicar as proteínas dentro dele, e ao longo do tempo eles vão meio que se montando, eles vão, entre aspas, grudando as partezinhas deles e vão se formar o corpinho inteiro deles. E aí, quando eles estiverem prontos, eles vão sair da célula, provocando a lise, que é basicamente essa quebra da membrana plasmática. E aí eles vão poder infectar outras células bacterianas por aí. Eles foram descobertos em 1917 pelo microbiologista Felix de Hell, enquanto ele estava observando como que é o nome? Um enxame, vou usar essa palavra, um enxame de gafanhotos, e aí ele percebeu que tinha alguma coisa que estava matando as bactérias desses gafanhotos. Então, ele pegou para estudar em laboratório e ele descobriu os bacteriófagos, e ele foi também a primeira pessoa que propôs o uso dos bacteriófagos na medicina a nosso favor. Ele tratou casos como disenteria, peste bubônica e também de cólera, e ele teve resultados muito positivos. Aí, aqui, eu trouxe para vocês pulei uma parte.
Esse tipo de tratamento, usando os fagos, né, os bacteriófagos, ficou conhecido como a fagoterapia ou terapia fágica. E aí eu trouxe para vocês um discurso de uma pessoa que ela fez a fagoterapia. Ela tinha fibrose cística, que é uma doença que faz com que a pessoa fique mais propícia a ter infecções. Então, eu vou ler aqui para vocês. No quarto dia de tratamento, foi como se tivessem levado minha doença embora. Dormi a noite toda pela primeira vez em anos. É difícil de descrever. Praticamente podia sentir o oxigênio correndo pelos meus pulmões. Foi incrível. Então, é meio que para mostrar para vocês como é um método muito promissor na saúde humana. Enfim, outro ponto bem interessante também de se comentar, eu acho que está aqui, deve estar, enfim, é que ele pode ser utilizado tanto sozinho quanto com os antibióticos. A gente pode meio que usar os dois ao mesmo tempo. Porque para que a bactéria ela evolua e consiga se proteger dos dois ao mesmo tempo, é muito gasto energético, tipo assim, muito gasto energético. E isso não seria bom, né, para a bactéria. Gastar muita energia, o nosso corpo sempre vai evitar esse tipo de atividade. Então, na evolução, né, por conta da pressão seletiva, ela teria que escolher se defender ou do antibiótico ou do bacteriófago. Então, se nós combinássemos os dois, a bactéria não ia conseguir, assim, se defender de forma adequada e seria bem mais fácil de acabar com elas. E é isso, gente. Eu queria só dizer para vocês que cuidem da saúde de vocês, porque, como eu disse, 2025 está batendo na porta e a gente não tem certeza se vão realmente tomar alguma atitude em relação a isso. E é isso. Obrigada.